Capítulo 19. Sobre a necessidade de evitar ser desprezado e odiado. Agora, no que diz respeito às características que mencionei antes, eu já falei das mais importantes. As outras desejo examinar de forma mais breve. Sobre essas generalidades, o príncipe deve pensar, como já foi dito em parte anterior, em evitar coisas que possam torná-lo odiado e desprezível, e sempre que agir assim, terá cumprido a sua parte, e não deverá temer encontrar perigo em outros defeitos. Como eu já disse, sobre todas as coisas, ele deve evitar ser ladrão e usurpador dos bens e das mulheres dos súditos, pois isso o tornará odiado. Quando nem a propriedade nem a honra é violada, a maioria dos homens vive feliz e ele terá que combater apenas a ambição de poucos, que poderá deter facilmente de várias formas. Ser considerado volúvel, leviano, efeminado, miserável e irresoluto o tornam desprezível, todas coisas das quais um príncipe deve se guardar como uma rocha. E ele deve procurar mostrar às suas ações grandeza, coragem, gravidade e fortaleza, e em suas atividades particulares com os súditos, deve mostrar que os seus julgamentos são irrevogáveis e manter-se com tal reputação para ninguém sequer pensar em enganá-lo ou traí-lo. O príncipe que é bem visto transmite essa impressão, e os homens não conspiram contra ele, que é bem visto, pois, desde que todos saibam que é um homem excelente e reverenciado pelo seu povo, ele só poderá ser atacado com dificuldade. Por essa razão, um príncipe deve temer duas coisas, uma de ordem interna, que parte dos seus súditos, e outra de ordem externa, devido aos potentados externos. Destes últimos, ele se defende estando bem armado e tendo bons aliados. E se ele estiver bem armado, terá bons amigos. E tudo sempre permanecerá tranquilo internamente quando tudo estiver tranquilo externamente, a menos que já tenha sido desordenado devido às conspirações. E se eventos externos estiverem em desordem, se ele tiver se preparado e vivido, como já disse, desde que já não tenha desespero, resistirá a todos os ataques, como disse ter feito o espartano Nabis. Mas, no que diz respeito aos súditos, quando assuntos externos geram distúrbios, ele só tem a temer que possam conspirar secretamente contra ele, problema do qual o príncipe pode se proteger ao evitar ser odiado e desprezado, e mantendo o povo satisfeito com ele, coisa que é de extrema necessidade, como já foi dito. E um dos remédios mais eficazes que um príncipe pode ter contra as conspirações é não ser odiado e desprezado pelo povo. Pois aquele que conspira contra o príncipe sempre espera aguardar a remoção dele. Mas quando o conspirador só pode avançar ofendendo o povo, ele não terá coragem de seguir em frente, pois as dificuldades que os conspiradores têm de enfrentar são infinitas. E como se pode deduzir de experiências passadas, já existiram muitas conspirações, mas poucas tiveram sucesso, pois quem conspira não pode agir sozinho, e só tem como companheiro aquele que acredita estar descontente. Mas assim que você revela os seus pensamentos a um descontente, dá ele motivo para ficar contente, pois, ao denunciá-lo, ele poderá tirar todas as vantagens, de forma que, vendo o ganho certo ao fazer isso e percebendo que acompanhá-lo o seu ganho é dúbio e repleto de perigo, ele precisa ser um amigo raro, ou então um implacável inimigo do príncipe, para manter a sua palavra com você. Resumindo, digo que do lado do conspirador nada há fora o medo, a inveja e a possibilidade de punição que o atordoa, mas do lado do príncipe existem a majestade do principado, as leis, a proteção dos amigos e do Estado para defendê-lo. E assim, somando a isso a boa vontade do povo, é praticamente impossível que alguém seja tão temerário que venha a conspirar. Pois quando, em geral, o conspirador tem que temer antes de executar o plano, nesse caso, ele também deve temer o que acontecerá depois do crime, pois terá ainda o povo como seu inimigo e, portanto, não poderá esperar que consiga escapar. Inúmeros exemplos poderiam ser dados sobre esse assunto, mas contentarei
com o que ocorreu no tempo dos nossos pais. Anibal, príncipe de Bolonha, foi assassinado pelos Caneche, que contra ele haviam conspirado, não restando de sua família senão Giovanni, que ainda era criança na época. Imediatamente após esse assassinato, o povo se levantou e matou todos os Caneche. Isso ocorreu porque, na época, todos os descendentes eram queridos pelo povo de Bolonha, amor tão grande que, mesmo sem restar mais nenhum membro da família que pudesse governar após a morte de Aníbal, os bolonheses, sabendo da existência de um descendente em Florença, até então considerado filho de um ferreiro, foram até essa cidade e lhe confiaram o governo da cidade, que foi governada por ele até que Giovanni atingisse a idade para governar. Por essa razão, acredito que um príncipe deve dar pouca importância às conspirações quando o povo o quer bem. Mas, quando o povo lhe é hostil e o odeia, ele deve temer tudo e todos. Os estados bem organizados e os príncipes sábios tomam todos os cuidados para não levar os homens poderosos ao desespero, para manter o povo satisfeito e contente, pois esses são os assuntos mais importantes a um príncipe. Entre os reinos mais organizados e governados dos nossos tempos está a França. Nele existem várias boas instituições das quais dependem a liberdade e a segurança do príncipe. A primeira delas é o parlamento e a sua autoridade, pois aquele que fundou o reino, conhecendo a ambição dos poderosos e a sua insolência, julgou necessário ferá-los. E por outro lado, conhecendo o ódio do povo, baseado no medo dos poderosos, desejou protegê-los. Porém, não queria que isso fosse uma preocupação do rei. Portanto, para evitar a reprovação dos poderosos, da qual ele seria a vítima se favorecesse o povo, e do povo se favorecesse os poderosos, ele constituiu um terceiro juiz, que fosse capaz de conter os poderosos e favorecer os cidadãos comuns, sem que o rei fosse reprovado. Não seria possível ter um arranjo melhor ou mais prudente, nem uma fonte de segurança melhor para o rei e o seu reino. Disso podemos tirar outra conclusão importante, que os príncipes devem atribuir a outros aquilo que pode gerar reprovação, e manter para si apenas aquilo que resultará em graça. E mais, eu acredito que o príncipe deve estimar os poderosos, mas não a ponto de se fazer odiado pelo povo. Pode parecer, talvez, para aqueles que já estudaram as vidas e morte de imperadores romanos, que eles seriam exemplos contrários à minha opinião, pois viveram de forma exemplar e demonstraram grandes virtudes, e mesmo assim perderam o império ou foram mortos por súditos que contra eles conspiraram. Para então responder a essas objeções, falarei das qualidades de alguns imperadores e mostrarei que as causas de sua ruína não foram diferentes daquelas dadas por mim. Ao mesmo tempo, falarei apenas daqueles fatos que são notáveis para quem estuda os acontecimentos daquela época. É importante notar que, enquanto nos outros principados era necessário apenas ficar atento à ambição dos poderosos e à insolência do povo, os imperadores romanos tinham uma terceira dificuldade, aquela de terem de suportar a crueldade e a ambição dos seus soldados, algo tão complicado que resultou na ruína de muitos, pois era difícil satisfazer aos soldados e ao povo ao mesmo tempo. Pois o povo amava a paz e por isso estimava os príncipes sem grandes ambições. Já os soldados amavam o príncipe que gostava de guerras, que era insolente, cruel e rapaz, características que queriam que ele exercesse sobre o povo para que assim pudessem ganhar o dobro e dar asas à sua rapacidade e crueldade. E assim aconteceu que aqueles imperadores que, por natureza ou por educação, não tinham autoridade e, em maioria, especialmente aqueles que chegavam em principados novos, reconhecendo a dificuldade de conviver com esse conflito de interesses entre soldados e povo, acabavam dando satisfação aos soldados e pouca importância para o fato de ferirem o povo. Esse comportamento era necessário, porque, como o príncipe não pode fazer que todos o amem, ele deve, em primeiro lugar, evitar ser odiado por todos, e quando isso não é possível, ele deve se empenhar para evitar o ódio dos mais poderosos. Por isso, aqueles imperadores que, serem novos, precisavam de favores,
aderiam mais facilmente aos soldados que ao povo. Atitude que era boa ou ruim para eles, conforme soubessem como manter a autoridade sobre eles. Devido a essas razões, Marco Aurélio, Pertinax, Alexandre, todos esses homens de vida modesta, amantes da justiça, inimigos da crueldade, humanos e benignos, tiveram, fora Marco, um triste fim. Somente Marco viveu e morreu honrado, pois ele assumiu o império devido ao título hereditário e nada devia, nem aos soldados, nem ao povo. Depois, sendo dotado de muitas virtudes que o faziam respeitado, manteve as duas ordens nos seus devidos lugares, enquanto viveu, não sendo nem odiado, nem desprezado. Mas Pertinax tornou-se imperador contra a vontade dos soldados, que, acostumados a viver licenciosamente sobre cômodo, não puderam suportar a vida honesta a que o imperador desejava reduzi-los. Assim, dando razões para o odiar, e ainda somando o desprezo que tinham por ele por já ser velho, tomaram-lhe o poder logo no início de sua administração. E aqui devemos notar que o ódio se adquire tanto pelas boas como pelas más ações. Então, como já disse antes, um príncipe que quer manter o seu estado é frequentemente obrigado a fazer o mal, pois quando aquele de quem precisa para manter o poder, seja povo, soldado, poderosos, é corrompido, você precisa seguir aquilo que ele quer. Assim, as boas ações o prejudicarão. Mas vamos falar agora de Alexandre, que era um homem de tanta bondade que, entre os outros elogios que lhe são feitos, está o fato de que em 14 anos em que ele esteve no poder, ninguém foi executado sem que tivesse sido julgado. Contudo, sendo considerado efeminado e homem que se deixava governar pela mãe, tornou-se desprezado. O exército conspirou contra ele e ele foi assassinado. Mudando agora para figuras opostas de Cômodo, Severo, Antonino e Maximino, você verá que todos eram cruéis e rapaces, homens que, para satisfazer seus soldados, não hesitaram em cometer todo tipo de injúria que pudesse ser cometida contra o povo. Todos, exceto Severo, tiveram triste fim. Mas Severo tinha tanto valor que, ao manter os soldados como seus amigos, mesmo com o povo oprimido, pôde sempre reinar com tranquilidade, pois as suas virtudes o tornaram tão admirável na opinião dos soldados e do povo que este último ficava pasmo e atemorizado, e os soldados reverentes e satisfeitos. E porque as ações deste homem, como um príncipe novo, foram grandes, desejo mostrar rapidamente como ele soube usar bem a ação da raposa e do leão. Naturezas esta que, como disse anteriormente, precisam ser imitadas pelos príncipes. Conhecendo a preguiça do imperador Juliano, Severo convenceu seu exército, do qual era capitão na Esclavônia, de que tinham que ir a Roma vingar a morte de Pertinax, que havia sido assassinado pelos soldados pretorianos. E sobre esse pretexto, sem demonstrar que aspirava ao trono, ele conduziu o exército a Roma, chegando à Itália antes que fosse notada sua partida. Ao chegar a Roma, o Senado, por temor, elegeu imperador e matou Juliano. A seguir, restavam a Severo duas dificuldades para conquistar todo o império. Uma na Ásia, onde Pescenio Nigro, chefe dos exércitos asiáticos, se fizera clamar imperador, e a outra no Poente, onde Albino também aspirava ao império. Como ele acreditava que seria perigoso declarar-se hostil a ambos, decidiu atacar Nigro e enganar Albino. A Albino escreveu dizendo, tendo sido eleito imperador pelo Senado, desejava dividir com ele aquela dignidade. Enviou-lhe o título de César e, por deliberação do Senado, tornou seu colega. Albino acreditou no que Severo lhe disse, mas após Severo ter conquistado e assassinado Nigro e apaziguado os assuntos orientais, ele voltou a Roma e se queixou ao Senado de que Albino, dando pouco reconhecimento aos benefícios de que lhe havia concedido, o tinha traído, fazendo um plano para matá-lo, e devido à sua ingratidão, ele teria que puni-lo. Depois, foi ao seu encontro na França, tirou-lhe o governo e a vida. Aquele que, portanto, examinar cuidadosamente as ações desse homem verá que ele era um leão valente e uma raposa astuta,
que era temido e reverenciado por todos e não odiado pelo exército, e não precisamos ficar admirados com o fato de que ele, homem novo, tenha conseguido manter o império tão bem, pois a sua boa reputação sempre o protegeu do ódio que o povo poderia ter tido contra ele por causa de sua violência. Mas o seu filho, Antonino, era um homem eminente e possuía excelentes qualidades que o tornavam admirável aos olhos do povo e aceito pelos soldados, pois era um caráter militar que suportava muito bem a fadiga, desprezava comidas delicadas e outros luxos, e o que fazia com que o exército o amasse. Contudo, sua velocidade e crueldade eram tão grandes e excepcionais que, após inúmeros assassinatos, ele matou grande parte da população de Roma e toda de Alexandria. Tornou-se odiado pelo mundo todo e temido por aqueles que o rodeavam, de tal forma que foi morto por um centurião em meio a seu exército. E aqui se deve notar que mortes como essas, deliberadamente causadas por uma pessoa decidida e com coragem desesperada, não podem ser evitadas por príncipes, porque qualquer um que não tenha medo da morte pode infligi-las. Mas um príncipe não precisa ter muito medo, pois pessoas assim são muito raras. Ele deve somente se cuidar para não ferir gravemente aqueles que trabalham com ele ou ficam ao seu redor a serviço do Estado. Antonino não tomou esse cuidado, mas vilmente matou um irmão daquele centurião que também ameaçava diariamente, enquanto o mantinha como seu guarda-costas. Essa acabou sendo uma resolução temerária que provocou a ruína do imperador. E agora vamos estudar Cômodo, para quem deveria ter sido muito fácil manter o império, pois, sendo filho de Marco, o havia sucedido e a ele bastava seguir os passos do pai para agradar o seu povo e aos seus soldados. Mas, sendo de espírito cruel e brutal, ele passou a cativar os soldados e corrompê-los, para poder usar sua maldade contra o povo. Por outro lado, não mantendo sua dignidade, descendo frequentemente às arenas para lutar contra os gladiadores, fazendo outras coisas vis e poucas dignas da majestade imperial, tornou-se desprezível para os soldados. E, sendo odiado por uns e desprezado por outros, conspiraram contra ele e foi morto. Resta-nos discutir o caráter de Maximino. Ele era muito belicoso e os exércitos, estando horrorizados com a moleza de Alexandre, de quem já falei, o mataram e colocaram Maximino no trono. Mas ele não manteve o poder por muito tempo, porque duas coisas o tornaram odiado e desprezado. Uma, sua origem humilde, pois já havia cuidado de ovelhas na Trácia. E a outra, o fato de, ao ser eleito, ter demorado a ir a Roma tomar posse do seu trono imperial. Maximino também havia ficado com a reputação de ser extremamente cruel através dos seus prefeitos, em Roma e em muitos outros lugares do império, onde havia praticado muitas crueldades, de modo que o mundo inteiro foi tomado por raiva e medo dele, pelo seu caráter maldoso e sua ferocidade. Primeiro, a África se rebelou, depois o Senado, com todo o povo de Roma e toda a Itália conspiraram contra ele, inclusive o seu próprio exército. Este, lutando em Aquileia e encontrando dificuldade para conquistá-la, ficou horrorizado com as suas crueldades e, temendo menos, quando viram que tantos estavam contra ele, o assassinaram. Não quero falar sobre alguns outros, como Macrino e Juliano, os quais, por serem extremamente desprezíveis, logo foram mortos. Mas concluirei este assunto dizendo que príncipes de hoje têm dificuldade de satisfazer aos soldados até certo ponto, pois, apesar de lhes deverem alguma consideração e o que logo pode ser feito, nenhum desses príncipes tem um exército que seja veterano no governo e na administração das províncias, como foram os exércitos do Império Romano. E como naquela época era mais necessário dar satisfação aos soldados do que ao povo, hoje é mais importante para todos os príncipes, exceto o turco e o sultão, satisfazer o povo e não os soldados, pois o povo tem mais poder. Eu fiz uma exceção ao turco, pois ele sempre tem à sua volta 12.000 infantes e 15.000 soldados de cavalaria, dos quais dependem a segurança e a força do seu reino, e é necessário que ele coloque de lado toda a sua consideração pelo povo e conserve os soldados como seus amigos. O reino do sultão é parecido,
estando inteiramente nas mãos dos soldados, segue-se que não se deve preocupar com o povo, mas sim em manter os soldados como amigos. Mas você deve notar que o estado do sultão é diferente de todos os outros principados, por razões semelhantes ao pontificado cristão, que não pode ser considerado como um principado hereditário nem um principado recém-formado, pois os filhos do velho príncipe não são herdeiros, mas eleitos para o posto pelos que têm autoridade, e os príncipes se tornam apenas nobreza. E sendo este um costume antigo, ele não pode ser chamado de principado novo, pois não existe nele nenhuma das dificuldades encontradas nos principados novos, posto que, embora o príncipe seja novo, a constituição do Estado é velha e é ordenada a recebê-lo como se fosse um senhor hereditário. Retornando ao assunto que estamos analisando, digo que todo aquele que estudar o que falei notará o ódio ou o desprezo foram fatais aos imperadores citados, e também será reconhecido que, procedendo uma parte deles de um modo e a outra de modo contrário, em qualquer um desses modos somente um teve fim feliz, enquanto todos os outros terminaram arruinados. Teria sido inútil e perigoso para Pertinax e Alexandre, por serem príncipes novos, imitar Marco, que foi hereditário no principado. Da mesma forma, teria sido extremamente destrutivo para Cômodo e Maximino imitar Severo, por não possuírem virtude suficiente para poder seguir seus passos. Portanto, um príncipe novo, num principado novo, não pode imitar as ações de Marco, tampouco é necessário seguir as de Severo. Mas ele deve tomar de Severo aquelas partes que forem necessárias para fundar o seu estado, e de Marco aquelas que forem corretas e gloriosas para conservar um governo que já estava firme e estável.